Exercício número 12. Tendo como dados de entrada a altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule o seu peso ideal, usando a seguinte fórmula: 72,7 vezes a altura, tudo isso daqui subtraído por 58. Bom, então o exercício já passou para a gente qual que é a fórmula, então basta a gente calcular. Bom, para que a gente faça esse exercício, então, para que a gente resolva esse algoritmo, a gente precisa ter como dado de entrada a altura de uma pessoa. Então, para ler a altura de uma pessoa, a gente vai criar uma variável. Essa variável a gente pode chamar ela de altura. E falar que a variável altura vai receber um valor do tipo float. O valor do tipo float é um valor do tipo real em Python. A gente já tem visto isso nos exercícios. E esse valor, ele virá de uma caixinha de texto que o usuário vai informar. Então, ele virá de um input. E esse input, a gente vai colocar uma mensagem na frente dele para que o usuário saiba que valor que ele tem que informar. Então, a gente vai colocar uma mensagem que é digite sua altura. Vou colocar dois pontos. Feito isso, a gente já tem o valor de entrada. Tendo o valor de entrada, a gente já consegue calcular. Certo? Para conseguir calcular, a gente vai executar essa fórmula. Para guardar o resultado dessa fórmula, a gente vai criar mais uma variável, mais um espaço na memória. A gente vai criar essa variável com o nome peso ideal. Então, vou falar aqui peso underline ideal. Eu digitei errado, coloquei um A a mais, vou apagar aqui, peso underline ideal, vai receber um valor que é a fórmula, certo? Essa fórmula vai ser o quê? Vai ser, a gente vai abrir o parênteses, 72,7. Em Python, o separador de casa decimal não é a vírgula, como nós estamos acostumados aqui no Brasil. O separador da casa decimal é o ponto, segue o padrão americano. Então, 72,7 vezes a multiplicação em Python é o sinal de asterisco, vezes a altura, que é a variável que a gente acabou de fazer a leitura, que o usuário vai informar o valor para ela. Tudo isso daqui subtraído. Opa, digitando no lugar errado. Tudo isso daqui subtraído por 58. Feito isso, só mostrar o resultado. Para mostrar o resultado, o comando é print. Então, print escreve uma mensagem na tela. Então, a gente vai colocar o comando print. Essa saída, para que a gente formate ela, a gente vai colocar um F, depois a gente vai abrir as aspas. Coloquei um F a mais. F, abre aspas, e vamos colocar uma mensagem para o usuário. Seu peso ideal é... E aqui a gente coloca a variável que tem o resultado desse cálculo. A variável que tem o resultado desse cálculo é a variável peso ideal. Para que apareça não a palavra peso ideal, e sim o valor que tem nessa variável, a gente precisa colocar ela dentro das chaves, ou seja, a gente precisa interpolar ela entre chaves. Então eu abro as chaves e coloco aqui peso underline ideal. Para que a gente coloque esse valor aqui formatado com duas casas decimais, por exemplo, a gente precisa colocar dois pontos, vírgula, ponto 2F. Vamos testar? Para testar, basta clicar aqui no símbolo de play. E agora a gente vai informar a altura. Por exemplo, a altura, vou colocar aqui a altura de 1,76, a minha altura. Opa, eu coloquei 1,76. Se eu der Enter, ele vai dar um erro, quer ver? Porque ele não vai entender ele não vai conseguir converter esse valor para um valor do tipo real, do tipo float. Ele está processando, ele ainda não deu nenhuma mensagem de erro, mas está travado, não vai conseguir executar. Então a gente precisa parar ele aqui, executar novamente e lembrar que em Python a casa decimal é separada por ponto. Vou colocar 1,76. E agora ele vai falar que o meu peso ideal é 69,95. E estou bem fora do peso ideal, viu, pessoal? Bom, o que algumas pessoas têm perguntado nos comentários é o seguinte: numa situação igual essa, que o usuário colocou, em vez de colocar o ponto, ele colocou a vírgula. O programa ficou travado, não deu nenhuma mensagem de erro, mas ficou travado. Como que a gente trata isso?
Em programação, a gente tem vários recursos para tratar isso. A gente chama isso de tratamento de exceções. Então, por enquanto, a gente está nos exercícios mais simples. Nesses exercícios mais simples, a gente não vai se preocupar ainda com como formatar a entrada do usuário, por exemplo, se for uma data, para ter aquele formato da barra, se for um CPF para ter as divisões com o ponto e hífen no final. Nós vamos aprender isso no decorrer do aprendizado, tá bom? Mas assim, existe maneiras para que a gente trate essa entrada do usuário para que o programa não trave, para que o programa não dê erro, certo? Então isso, como programadores, a gente tem que evitar. Tem que evitar que o programa dê um erro. Bom, vamos resolver o próximo exercício. O próximo exercício é o exercício número 13. O exercício número 13, ele tem o seguinte enunciado. Tendo como dado de entrada. Entrada é o que o usuário vai fornecer para o nosso programa executar o cálculo. Tendo como dado de entrada a altura, ele também vai pedir uma altura de uma pessoa, construa um algoritmo que calcule o seu peso ideal. Bom, só que dessa vez ele quer calcular o peso ideal para o homem e para a mulher, certo? Então a fórmula para o homem é a mesma fórmula que nós já executamos e a fórmula para a mulher é essa fórmula aqui que a gente vai testar. Bom, se nós estivéssemos já trabalhando com estruturas condicionais, estrutura condicional é fazer uma seleção. Por exemplo, imagine que eu pergunte para o usuário se ele é homem ou se ele é mulher. Se ele for homem, eu vou executar esse cálculo. Se ele for mulher, eu vou executar esse cálculo. Isso seria muito interessante, nosso programa seria muito eficiente, concordam? E é assim que nós temos que desenvolver os programas. Então, o próximo conceito que nós precisamos para avançar em programação, para que a gente construa softwares bons, é aprender a estrutura condicional, a estrutura de seleção. Todos esses exercícios que nós estamos resolvendo, eles são exercícios de estrutura sequencial, ou seja, onde a gente não precisa fazer nenhuma seleção, a gente não tem nenhum laço condicional e muito menos laços de repetição, para repetir uma parte de código. Mas é bom que vocês já entendam que existem alguns conceitos que nós deveremos aprender para se tornar bons programadores, ok? Então, por enquanto, são vários exercícios, 18 exercícios de estrutura sequencial, e logo, logo a gente vai aprender sobre estrutura de seleção, que é a estrutura condicional. Vamos pensar então que o usuário vai informar a altura dele, e independente da altura dele, a gente vai falar qual que é o peso ideal se ele for um homem e qual que é o peso ideal se for uma mulher esse usuário. Então a gente pode fazer da seguinte forma. Eu posso ir lá, ó, no exercício anterior e copiar essa linha, Ctrl C, venho aqui e dou um Ctrl V, certo? O que faz essa linha? Essa linha, ela lê uma altura através de um campo de texto, um input, e o valor desse campo de texto ele é convertido para um valor do tipo real. Então, a variável altura vai receber um valor float vindo de uma caixinha de texto que o usuário vai informar. Feito isso, nós precisamos realizar o cálculo para homens, certo? Então, o peso ideal de homens, a gente já tem ele feito aqui, ó. Basta dar um Ctrl C. Vamos aqui na linha 3 para dar um espaço, dá um Ctrl V. Só que aqui a gente vai colocar o seguinte, ó, a gente vai falar que peso ideal, underline, homem. E a gente vai copiar essa, agora a gente vai fazer o mesmo cálculo, né, para o peso ideal para uma mulher. Vamos criar uma outra variável, falar que peso, underline, ideal, underline, mulher, vai receber, qual é a fórmula? 62,1 vezes a altura, isso daqui subtraído por 44,7. Feito isso, a gente vai mostrar um print agora formatado. Esse print a gente vai colocar aqui a instrução print, que é o comando escreva. Vou colocar um F para a gente ter condições de formatar essa saída. Depois eu vou abrir as aspas. E aqui nas aspas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, para homem, peso ideal e a variável que tem esse valor. A variável que tem esse valor é a variável peso, underline, ideal, homem.
Estão vendo que conforme a gente vai digitando, ó, isso aqui é uma funcionalidade do Google Colab. Ele vai sugerindo a variável aqui para a gente não precisar digitar ela toda. Então, quando ele fizer essas sugestões, você pode selecionar aqui com as setinhas, né, ou com o mouse, pode selecionar a setinha e dar um Enter. Isso é bom por quê? Porque evita que você digite o código errado, digite o nome da variável errado. Então, peso ideal homem, e agora a gente vai fazer a mesma coisa para o peso ideal para a mulher. Bom, a gente vai colocar, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu poderia fazer da seguinte forma, eu vou ensinar de duas formas para vocês como que a gente pode colocar isso na mesma linha ou na linha de baixo. A gente pode fazer o seguinte, pode colocar aqui um print para colocar na outra linha, né? Colocar aqui F para mulher, peso ideal e aqui eu coloco a variável. Peso, underline, ideal, underline, mulher. E vamos testar. Para testar esse exercício, a gente vai clicar aqui no Play. Clicando aqui no Play, ele vai perguntar a altura. Vou colocar a minha altura, 1,76. Bom, como nós não fizemos nenhum tratamento para saber se é homem ou se é mulher, a gente simplesmente informou uma altura aleatoriamente, eu informei a minha por acaso, mas ele falou, se for um homem, o peso ideal é 69,95, a gente não tratou as casas decimais, vamos tratar ela agora. Se fosse uma mulher, o peso ideal seria 64,596. Bom, vamos dar uma melhorada, uma estudada nesse exemplo aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser formatar essa saída aqui para limitar as casas decimais para 2 casas decimais. Para fazer isso, a gente precisa colocar 2 pontos, colocar uma vírgula, colocar um ponto e aqui a quantidade de casas decimais. Se nós queremos 2 casas decimais ou 3 casas decimais, como é peso, né, normalmente são 3 casas decimais que a gente considera. Então, vou colocar 3. Ponto 3F. E vou fazer isso da mesma forma aqui para mulher, para o peso mulher. Peso mulher, 2 pontos, vírgula, ponto 3F. Beleza, agora ele vai formatar a saída, vamos testar. Clicando aqui no Play. Agora aqui a gente vai digitar a altura, colocar 1,76. E ele mostrou agora o peso ideal para uma pessoa que tem a altura de 1,76, para homem o peso ideal é 69,952, 69 quilos 952 gramas, para uma mulher 64 quilos 596 gramas. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, poderíamos colocar tudo isso daqui numa linha só, em um print só? Poderíamos. A gente poderia copiar esse texto aqui, ó, e colocar aqui dentro do primeiro printf. Vamos selecionar ele aqui. Vou colocar aqui, ó, colocar o cursor aqui e aí eu vou movimentando para lá. A tela é grande, mas ficou pequena, né, pessoal? Então eu vou dar um Ctrl X aqui e vou colocar na mesma linha. Se eu colocar tudo aqui na mesma linha, vou apagar esse print. Vou executar mais uma vez. Se executarmos mais uma vez, colocar aqui a altura 1,76, vou dar um Enter, ele deu o mesmo resultado. Só que ele colocou tudo numa linha só, uma linha corrida. Ó. Peso ideal para homem é 69,952, para mulher peso ideal 64,596. Teria como, professor Adriano, colocar em um print só, mas dar uma quebra de parágrafo para ele pular para a próxima linha? Tem como sim, existe um comando, que são os comandos de escape que a gente fala. Então, aqui na frente do para mulher, se eu colocar aqui um barra N, esse aqui é um caractere de escape que a gente fala, que significa que vai dar uma quebra de linha. Então, se eu executar novamente, agora eu vou digitar a altura 1,76, dermos Enter, agora ele vai escrever a mesma coisa, só que quebrando, dando uma quebra de linha. Viram que legal? Então, se eu colocar o barra N,
ele dá uma quebra de linha. Bom, pessoal, então, se nós quisermos pular uma linha dentro de um printf, basta colocar o /n. Resolvemos mais 2 exercícios, o exercício número 12 e o número 13. Espero que vocês estejam aprendendo, estejam também compartilhando esse vídeo com os amigos de vocês que precisam aprender programação. E não se esqueça de se inscrever se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo. Próximo exercício.